Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero comentar com vocês a terceira lição da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, que fala sobre a verdadeira adoração. E aqui João capítulo 4, verso 24 diz assim: Deus é Espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. E eu quero apenas comentar sobre o significado bíblico, né, da adoração, ou seja, o que é a adoração bíblica. Nós temos nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, e o seu livro, né, tanto o livro quanto a revista, de forma bem didática, você pode estudar todos os tópicos deste tema, né, sobre a adoração. Mas ele diz assim, o significado bíblico da adoração. E quando nós vemos aqui essa passagem, que é a da mulher samaritana, nós vemos que Jesus, ele pôde dizer, né, para aquela mulher, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Também aqui, né, podemos dizer que em uma certa ocasião Jesus disse, porque o Senhor diz, pois que este povo se aproxima de mim e com boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Desde o início, quando nós estudamos a primeira lição, o Verbo se fez carne, Jesus ele esteve entre nós, Jesus ele pôde pregar aqui, falar sobre o reino de Deus, e essa vinda de Jesus aqui à terra, essa humanização de Jesus ele pôde mostrar aqui que ele realmente era o Filho de Deus. Veio nos trazer aqui o significado real do que é amar a Deus. E Deus, nós sabemos que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas o seu Filho, ou seja, Jesus, ele veio aqui a esta terra. Então essas lições, elas procuram enfatizar e reafirmar aquilo que a Bíblia já nos fala, que Jesus, ele veio aqui a esta terra. Nós vemos Isaías, que é o profeta messiânico, Isaías, ele teve o cuidado de falar sobre a vinda do Messias, sobre a sua vinda aqui nesta terra, o que aconteceria com Jesus aqui nesta terra. E se cumpriu literalmente todas as palavras do profeta Isaías. Nós cremos nisso, que Jesus, o Verbo, se fez carne e esteve entre nós. E um desses ensinamentos, quando o capítulo 2, sobre Jesus, no capítulo 3, fala para Nicodemos sobre o novo nascimento e a nova vida, estudamos que a vinda de Jesus aqui nesta terra, como homem, mas a sua missão era mostrar à humanidade que existe um Deus nos céus, e este Deus, ele zela e vela por nós. E Jesus, ele pôde mostrar para Nicodemos esse homem, né, que tinha um respeito muito grande ou seja, ele era respeitado pelos judeus, e ele procurou a Jesus para entender qual era realmente o significado, porque se Jesus, ele realmente era o Messias, ele cria em Jesus. E Jesus pôde ali mostrar para ele que era necessário ele nascer de novo, diz João 3:3, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e, continuando, não pode entrar no reino de Deus. Então, a vida espiritual, ela, para nós que aceitamos a Jesus, ela precisa ser uma vida de adoração. A partir do momento em que cremos em Jesus como nosso Salvador, nós não precisamos mais, porque hoje ele está à destra do Pai, nós conhecemos a história, Jesus ressuscitou, hoje ele está com o Pai, mas ele pode dizer, eu vos deixarei, não vos deixarei órfão, ele enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a entender o plano de salvação feito, né, por Deus, a missão de Jesus aqui na terra, a ressurreição dos mortos e também a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que servem a Deus, através de Jesus. Atos no capítulo, logo nos primeiros capítulos, nós vemos ali a descida do Espírito Santo.
As pessoas que aceitam a Jesus, ele tem a oportunidade de ter dentro dele o Espírito Santo. Mas quando Jesus aqui chega para aquela mulher samaritana, ali no poço, aquele diálogo que Jesus teve com ela, se você tiver a curiosidade, né, de querer aprender um pouquinho mais, ler um pouquinho mais, leia João capítulo 4, versos 5, 7, 9, 19 a 24, que você vai ter aqui um relato completo dessa mulher, né, que teve ali o privilégio de conversar com Jesus. E Jesus começou a explicar para ela o que seria a adoração. E diz assim, olha, Deus procurava os verdadeiros adoradores, mas quem são os verdadeiros adoradores? E as pessoas ali, os judeus, que eles adoram a Deus, mas eles não conheceram a Jesus, não aceitaram Jesus como verdadeiro Messias. E Jesus ele pôde mostrar que os verdadeiros adoradores, a partir do momento que aqueles que crescem nele como Salvador, não precisaria mais ir em Jerusalém, adorar em Jerusalém, mas em qualquer parte do mundo, aqueles que aceitam a Jesus, eles vão adorar em espírito e em verdade. Eu fiz aqui a leitura do texto. As pessoas honram a Deus, as pessoas dizem servos de Deus, as pessoas dizem conhecer a Deus, mas não adoram a Deus apenas de palavras. Mas o que Deus quer de nós, através de Jesus, é que você consiga entender que para adorar a Deus, você precisa ter Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Partindo daí, o Espírito Santo entra na vida do cristão ou daquele que crê em Jesus. Ele começa a ter a sua vida voltada para as coisas de Deus, e tudo que ele tem, tudo que ele consegue, tudo aquilo que ele adquire, seja em todos os sentidos da sua vida, ele louva e adora a Deus, porque sabe que tudo vem de Deus, tudo é Deus quem nos dá, tudo é Deus quem nos ajuda, tudo é Deus quem nos orienta, porque ele é o verdadeiro Deus e Jesus é o Senhor da nossa vida. Do ponto de vista bíblico, adorar define-se um ato de rendição a Deus. Nós nos rendemos a Deus. Nós cremos em Deus, nós aceitamos a Deus através de Jesus, porque Jesus esteve aqui na terra e mostrou para nós o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é adoração àquele que tudo pode. Mas ainda o ato de servir a Deus define-se como adoração. Servir a Deus é o adorar. Adorar como Deus verdadeiro, adorar como o nosso Senhor e o nosso ajudador. Então, por isso que nós precisamos orar. Por que a oração é importante? Porque Deus é Espírito. Nós precisamos de nós nos comunicar, nós nos comunicamos o dia todo, mas nós falamos com muitas pessoas, mas para conversarmos com Deus, nós precisamos falar com Ele através da oração. Pode ser uma oração que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus, mas pode até mesmo de olhos abertos você caminhar e estar, ó Deus, me dê a sua direção, fale comigo, me ajude neste dia, me abençoe, faça com que eu possa entender, tomar decisões corretas durante o dia, durante o dia nosso, né, cheio de coisas para nós realizarmos, mas que a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, ela possa estar sempre conectada com o Espírito Santo de Deus para fazermos as coisas conforme Deus quer que nós façamos. O ato de servir a Deus define-se como adoração, mas também nós temos um lugar onde nós vamos, inclusive hoje, agora, daqui a pouco já estarei indo para a igreja. Para quê? Porque ali é um lugar próprio, um lugar onde nós temos um templo, e esse templo é um lugar que todos ali esquecem, né? Pelo menos deveriam esquecer dos seus problemas, das suas dificuldades, e ali agradecer a Deus, como o domingo que nós falamos, né? O domingo é o primeiro dia da semana. Nós começamos a nossa semana adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu na semana passada. Pedir a Ele que nos ajude na próxima semana, fazendo com que nós possamos tomar tudo aquilo que nós formos fazer, Ele esteja à frente para nos ajudar e nos orientar. Adorar implica obter uma experiência interior com Deus. Isso é muito importante, né? Porque Deus, Ele quer se revelar a nós. Deus, Ele quer nos ajudar.
e às vezes nós esquecemos de nos comunicar com Deus, esquecemos de falar com Deus, esquecemos de colocar todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, e até mesmo não só problemas, mas também os nossos agradecimentos, porque só de respirarmos, só de termos saúde, só de podermos trabalhar, ganhar o nosso pão, tudo isso já é motivo de agradecer e adorar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós procuramos fazer a sua vontade, Ele nos guia, nos orienta através do seu Espírito Santo. E concluindo, William Temple, que foi arcebispo de Cantuária, a catedral em Londres do século XX, falou certa vez: adoração é despertar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar vontade ao propósito de Deus. Na realidade, adorar implica em um estilo de vida do crente, temente a Deus. Adoração implica o diálogo que fazemos com Deus em submissão a Ele. Nos rendemos aos seus pés. É maravilhoso, nós temos Deus como nosso Senhor e o nosso ajudador. E você tem a oportunidade também, né? Aqui está contrário, né? Porque aqui eu estou mostrando para vocês, mas é a nossa revista, a nossa lição, inclusive esse aqui é o livro, né? Que o Verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor, pastor Elianai Cabral. Todo trimestre, né? Nós temos aqui a nossa escola bíblica dominical e você tem a oportunidade também de sempre, né, aprender um pouco mais. O tema desse trimestre é maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe.